Graça e paz, irmãos, amém? Como é bom estarmos nesse encontro que temos toda semana, esse encontro que temos de começar nossa semana reunidos juntos com o povo de Deus, para orarmos uns pelos outros, adorarmos a Deus e meditarmos na santa palavra do nosso Deus. Esse tempo que passamos juntos é tão especial, é tão significativo, é tão bom saber que quando oramos aqui juntos, nós vemos Deus, a mão de Deus se estendendo sobre a vida de tantas pessoas, nós vemos Deus fazendo tantas coisas grandes e maravilhosas. Essa semana foi uma semana muito especial, principalmente para o irmão Paulo Pimentel, né? Chegada da sua neta, graças a Deus, Deus abençoou. Estamos aqui com a volta do nosso casal especial, né? Que chegou voltando para a nossa terrinha. Que bênção, graças a Deus. E Deus também abençoando os irmãos que passaram por dificuldades de saúde, que nós oramos essa semana. Muitos irmãos chegaram pedidos de oração a nós. Na sexta-feira eu tive um encontro com um deputado da nosso estado, representante lá no governo federal, e nós tivemos uma grande vitória, queridos irmãos, nessa semana. Há mais de 10 anos estabeleceu-se uma profunda e intransigente perseguição aos nossos missionários nas tribos indígenas. E através dessa perseguição, alguns dos nossos missionários foram expulsos das tribos, foram obrigados a serem retirados das tribos. Os nossos missionários podem ser retirados. Essa semana, um movimento marxista no sul do Mato Grosso do Sul destituiu cerca de 10 caciques de tribos para organização de tomada de terras numa região que é extremamente pacificada. E tudo isso porque atende interesses escusos dentro da nossa sociedade. Mas essa semana houve uma grande derrotada, com 3 partidos voltando contrários ao infanticídio indígena, porque é o que acontece. Uma criança nasce com um problema de saúde, ou um idoso começa a apresentar problemas de saúde dentro da tribo, ele é assassinado pelo pajé da tribo. A criança nasce e é enterrada viva. Foi feito um vídeo alguns anos atrás, que um movimento proibiu esse vídeo de ser transmitido pelo YouTube. Mas essa semana, exatamente na quinta-feira, o nosso plenário venceu. O plenário da Câmara dos Deputados venceu, com apenas 3 partidos votando contrários: o PT, o PCdoB e o PSOL, favoráveis à morte das crianças. Mas lá foi decretado o fim disso. Vai agora para o Senado. E nessa semana, o meu encontro essa semana foi justamente para isso. Que na quinta-feira eu estarei indo para termos um culto no Senado Federal, aonde alguns líderes e pastores estarão indo para realizar um culto de gratidão a Deus pela vitória da lei Atini, que é a criança que foi assassinada. E essa semana estaremos lá. E queridos, eu tenho entendido que Deus está agindo sobre o nosso país. Amém? Amém? Deus está agindo. Deus está nos incomodando o povo de Deus, ao povo de Deus não ficar simplesmente vendo as coisas acontecendo e não se envolver de uma forma ousada. Se você ainda não assinou o manifesto, que estamos juntos na campanha do Ministério Público Federal contra a corrupção,
acerca das 10 medidas que o Ministério Público Federal está tentando homologar através de uma lei de iniciativa individual e comunitária pelo Brasil. Nós estamos querendo recolher 1,5 milhão de assinaturas. O procurador, essa semana, terça-feira, quarta-feira, foi o lançamento da campanha aqui em Goiânia. O João Paulo, que faz as gravações, as edições do nosso programa, esteve lá, conversou com o procurador, e essa semana também eu terei um encontro com ele. E eu quero já levar as assinaturas que nós já temos coletadas. Se você ainda não assinou, se você está participando das manifestações, se você está percebendo que o Brasil não está indo bem, se você percebe, se você está incomodado de estar pagando R$ 3,50 de gasolina, se você está incomodado da sua conta de energia ter subido o dobro, se você está incomodado de você que estava planejando fazer uma viagem no exterior e agora você vê que você não tem condição de fazer porque já está quase o dobro do que a gente estava planejando há 3 meses atrás, eu acho que esses são alguns motivos de nós voltarmos e agirmos de uma forma coerente com a nossa fé. Nós estamos orando desde fevereiro, exatamente desde o dia 4 de fevereiro, que era uma quarta-feira, em que Deus me levou ao texto de Daniel, capítulo 9, no versículo 3, quando Daniel diz: e eu me coloquei em oração e em jejum pelo povo de Israel. E eu estou me colocando em oração, e eu tenho chamado a igreja a orar, a igreja a jejuar, 3 vezes ao seu dia, pela manhã, à tarde e à noite. Oremos pelo Brasil, oremos pela situação onde nós estamos passando. Oremos, queridos, mas não fiquemos apenas cruzados vendo, assistindo as coisas e deixando as coisas acontecer. Assine esse movimento. Isso não é filiação partidária, isso é uma luta de todos os homens de bem, todos os cidadãos honestos, todos os homens e mulheres íntegros que lutam, trabalham e labutam para que possam ter justiça nesse país. Queridos, nós não podemos nos calar. Dia 19 e dia 20, nós teremos um evento aqui na nossa igreja. Estamos trazendo um pastor de São Paulo, pastor Egnaldo Melo. É um grande estudioso para mostrar o que está acontecendo, e nós precisamos entender isso. O tema é tão importante que o professor Divino vai trazer os alunos da universidade, da Unifam, para vir, e vai valer créditos, vai valer como hora de aulas para os alunos da Unifam. Então você que estuda na Unifam, pode vir que vai valer horas de aulas para você, de tão importante e relevante que é o tema. O meu desafio hoje para vocês, queridos, é que você ore todos os dias pelo Brasil, mas tenha uma oração focada. Deus, puna os corruptos. Deus, diminua a corrupção dessa nação em nome de Jesus. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode mover isso? Se você crê, você fica em pé e vamos orar juntos em nome de Jesus, para que possamos juntos fazermos a obra do nosso Deus, crendo no poder do nosso Deus e entendendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e que com certeza Ele não está escondendo o rosto dEle da nossa vida. Ao contrário, Ele está contando conosco para sermos e fazermos a diferença nessa nação. Faça uma oração junto comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Deus, eu te louvo, eu reconheço o teu poder sobre a minha vida. Eu reconheço que tu és poderoso sobre esta nação. Por isso, meu Deus, cura esta nação, sara o nosso país, sara esta nação. Derrama do teu poder aqui nessa noite, Senhor, e manifesta o teu poder sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Manifesta, ó Deus, tomando, ó Deus, toda a necessidade do coração,
toda enfermidade, ó Deus, que haja cura, toda tristeza seja enxugada, cada lágrima, e transformado em danças de alegrias ao Senhor. Que toda porta que está fechada, ó Deus, seja aberta hoje em nome de Jesus. Que todo entrave caia por terra hoje em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós Te buscamos nesta noite. Nós declaramos que Tu és o Rei das nações. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o Rei das nossas vidas. Por isso colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, cada família aqui hoje, Senhor. Vem abençoar, vem renovar a força, Senhor. Vem encher de esperança, vem encher de fé e de ousadia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Adoremos ao nosso Deus em pé como estamos, em nome de Jesus. tempestade
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, queridos. Você pode se assentar nesse momento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Que tipo é a sua fé? Qual é o tipo da sua fé? Vamos ler Lucas capítulo 22, do versículo 54 até o versículo 62. Você pode, assentado, acompanhar essa leitura em nome do nosso Senhor Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Se Jesus olhasse hoje para os teus olhos, o que ele enxergaria em você? Você teria o coração de Pedro? Você ficaria constrangido de olhar os olhos de Jesus nessa noite? Se fosse você nessa noite, nessa madrugada que Pedro estava, e Jesus olhando para ele, e Pedro então cai em si: eu neguei Jesus. Qual seria a realidade da sua vida, do seu coração, da sua alma? A sua alma está de que forma hoje para avistar os olhos de Jesus? O grande pregador e príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse que ninguém fica impune aos olhos de Jesus. Ninguém ficará impune diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o olhar de Jesus é o olhar que investiga a nossa alma por dentro, por fora, passado, presente e futuro. Você olhando hoje para Jesus. E quem é Jesus? Quem é Jesus que está ali agora vendo Pedro? O Jesus que avista Pedro é o Jesus que já estava apanhando por mais de 12 horas. Era o Jesus que estava sendo acusado por não ter feito nada. Ele era réu num julgamento errado, falso. Ele foi condenado sendo inocente. O inocente olha para Pedro. Pedro não resiste a olhar aos olhos de Jesus. Hoje você consegue resistir ao olhar de Jesus? Como é a sua fé, querido? Como que é a sua fé em Cristo Jesus? Basta um probleminha, uma crise, e a sua fé vai embora? Sua fé some? Um resultado de um exame te desestabiliza? Você perde a fé? Um problema conjugal, você abandona Cristo Jesus? Abandona a igreja? Abandona a obra de Deus?
Um desemprego é capaz de acabar com a tua vida. Uma traição. O que destrói a tua fé? O que eu tenho visto ultimamente, e a minha luta e o meu desafio como pastor nesse século que nós vivemos, é tentar gerar uma fé que seja consistente. Não seja uma fé de pessoas que bateu um vento, acabou a fé, bateu uma dificuldade, acabou a fé. Que seja uma fé que resista aos obstáculos da vida. O que é triste é a gente ver que as pessoas estão cada vez mais abandonando a família, abandonando a igreja, abandonando a Cristo, abandonando a Deus, simplesmente por problemas e dificuldades na vida. E eu identifico que o grande problema é que o tipo de fé que faz as pessoas deixarem de seguir a Deus é uma fé que quer simplesmente um milagre de Deus. É a fé que quer simplesmente que Deus faça algo na sua vida, e que não entende o que Cristo fez por sua vida. Como é triste ver pessoas que não conseguem ver o que Cristo fez por eles, mas sempre acha que precisa de algo mais para si. Como é triste a gente ver a fé que só busca um milagre. Como é triste a gente ver que essa fé que está buscando um milagre, e essa fé de buscar milagre é uma fé impressionante, faz pessoas andarem um ano inteiro carregando uma cruz. Faz pessoas saírem de uma cidade e irem a outra cidade de joelhos, andando 17 quilômetros e subindo ainda escadarias. Essa fé que busca milagre é capaz de fazer a pessoa vender a casa através de uma palavra de extorsão que fala: se eu der a minha casa, eu vou ganhar 10 vezes mais. É a fé que busca milagre. É a fé dos medíocres. É a fé dos ordinários. É a fé dos miseráveis. É a fé daqueles que não conhecem Jesus. É aqueles que conhecem a religião, mas não conhecem a Jesus. Nós precisamos de uma fé, queridos, que nos dê dignidade, como Jesus era digno. Nós precisamos de uma fé para esse tempo, que nos dê honradez, que nos dê brilho. Nós precisamos de uma fé, querido, que seja uma fé consistente, que não chega qualquer pessoa com qualquer heresia falando para você: você tem que guardar o sábado, porque se você não guardar o sábado, você está em pecado, teu nome não está escrito no livro da vida, então você vai para o inferno. Uma fé que seja consistente, uma fé que seja forte diante das decepções da vida. A fé que nós precisamos ter, queridos, é uma fé que seja de uma estirpe, que permaneça firme diante de qualquer luta, diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer situação na vida. Por isso que eu uso o apóstolo Pedro hoje. O apóstolo Pedro pegou na espada, foi lá, arrancou a orelha do outro e falou: Senhor, nós estamos juntos, Senhor. Mas não resistiu 10 horas. Acabou. Eu já vi gente falando assim: pastor, chega na segunda-feira, eu já não lembro nem mais o que o senhor falou domingo. Entendi. Você é assim? Pastor, o que o senhor falou mesmo domingo passado? Entendi. Sua fé é como a de Pedro, querido. Não resiste nada. Não resiste nada. Minhas filhas estão adorando os 10 mandamentos. Ele não pode perder. E essa semana foi incrível, né? Moisés foi lá e jogou a vara e transformou na serpente.
Aí o sacerdote foi lá, pegou 2 varas e jogou lá, e a serpente de Moisés foi lá e comeu as 2 outras serpentes. Tem muita gente que está com a fé assim do sacerdote. Eu fiquei olhando aquele sacerdote e eu fiquei pensando, tem gente que acha assim, que tem que fazer a mandiga certa para os trem dar certo na sua vida. Você conhece gente assim? Que acredita que tem que fazer uma mandinga certa, né? Então, pastor, qual que é o que eu tenho que fazer, pastor? Tem que me pergunta, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu fico pensando, converte a Jesus que está resolvido o problema, irmão. É simples. Tem gente que está querendo a mandinga certa, né? E agora as igrejas estão inventando as mandingas, né? É a pedrinha, é o óleo, é a corrente, é o dinheiro, é a oferta, é o trízimo, é tanta coisa que eles inventam. E hoje, eu estava conversando com o pastor David Pérez, que veio hoje pela manhã, e ele estava me contando que lá no Zimbábue tem um cara que tem os 10 caras mais ricos do Zimbábue. Ele é o primeiro. Ele é um líder religioso. Diz que quando o primeiro-ministro do Zimbábue ele aparece, todos fazem uma reverência. Mas quando chega esse cara, todos se ajoelham diante dele. Porque o povo fica com medo do cara. Porque o cara é capaz de fazer alguma coisa, né? Eu lembro quando eu era jovem, o pessoal falava assim, não vamos naquela igreja ali, porque tem uma irmã lá, que quando ela ora, ela sabe de tudo. Aí o pessoal falava assim, então eu não vou passar na porta daquela igreja não. Você já pensou? Vai contar todos os meus problemas, todos os meus podres. Porque é uma fé de mandinga. Qual que é a sua fé? A sua fé é daquela pessoa que acredita que tem alguém que faz amarração, faz uma macumba para acabar o seu relacionamento? Aí você tem que ir para, não, vou lá para orar para o pastor para ele quebrar essa macumba na minha vida. Você é esse crente que acredita na macumba? Você precisa converter. É simples. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foram limpos, guardados. A palavra de Deus fala em Mateus 7, 22, 23, esses que buscam essas coisas, naquele dia, no dia do Senhor Jesus, Ele vai falar, afastai-vos de mim, malditos, porque vocês não me pertencem, porque vocês não fazem parte do meu reino. O propósito da salvação em Cristo Jesus é gerar em você uma fé que seja consistente em Deus. E não é uma fé que simplesmente quer um milagre, porque essa fé é muito pequena, é muito ordinária. É uma fé aproveitadora, é uma fé superficial, é uma fé interesseira, é uma fé que não te conduz à vida eterna. Esses apóstolos estavam ali, andaram com o mestre, e eles falaram, ele estava ali do lado do mestre fazendo as coisas, e eles olhavam, eles não entendiam o que o mestre Jesus fazia. E tinha 2 que estavam pensando assim, eu vou me sentar à direita do mestre, eu vou me sentar à esquerda do mestre. E Jesus falou, nossa, mas vocês estão muito atrás, achando que o negócio é isso, é uma cadeira para sentar. Qualquer um pode sentar em qualquer cadeira, em qualquer lugar do mundo, querido. A fé em Jesus não é para te fazer sentar num lugar. E é interessante, né? O discurso hoje é assim, né? Porque você você é cabeça, você não é cauda. Então a coisa é no aqui, no agora, no aqui, nesse imediato. É assim, a vida está aqui e nós temos uma solução para você ficar aqui e ser bem sucedido aqui nessa vida. E eu vou te falar o seguinte, você não precisa de igreja para isso não, tá bom? Um bom tempo de trabalho, se você quer ser na honestidade, é um bom tempo de trabalho, com dedicação, com seriedade, você sobe na sua carreira, sem de mandinga espiritual, sem mandinga espiritual. Se você está vindo aqui esperando que eu vou orar para você ser bem sucedido na sua carreira, na sua vida financeira, eu vou te falar o seguinte, é essa fé interesseira que eu quero que acabe isso no teu coração, porque isso é muito efêmero, isso é muito passageiro, isso é muito transitório. Deus não me colocou para ser pastor, ministro dele, servo dele, para pregar para isso. Ele me colocou, queridos,
para fazer com que nós olhemos aos olhos de Cristo Jesus e consigamos olhar para os olhos de Cristo Jesus, e Jesus consiga olhar para os nossos olhos, e nós consigamos olhar para os olhos de Jesus, e conseguimos olhar os olhos de Jesus, e Jesus pode dizer: servo bom e fiel. Não é olhar no meu olho, não, é olhar nos olhos de Jesus. Você conseguirá ouvir esses elogios de Jesus? Servo bom e fiel. A tua fé é consistente nesse nível. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Uma fé que seja consistente em Cristo Jesus, diante da tão obra que Cristo fez com a sua vida, através daquela morte sanguinária naquela cruz terrível. Servo bom e fiel. A tua fé é assim? Se não é, você pode estar hoje como Pedro. E nós precisamos entender como que está a fé de Pedro, para que a nossa fé não seja mais como a dele. A fé de Pedro era uma fé que se acovardou, que se acovardava. E nós precisamos ter uma fé que não se acovarda. Vamos falar juntos? Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Um covarde. Covarde. Eu devia ter uns 12 anos. Estudava lá no Instituto Presbiteriano de Educação. E tinha um menino valentão na escola. Eu era magrelo. Batia o vento. Se eu não me aprumasse, me levava. E esse valentão bateu num, bateu no outro. E eu falava: ninguém vai dar um jeito nesse cara. Aí hoje eu arrumei 2 amigos. Falaram: vamos dar um jeito nele. Falei: então vamos dar um jeito, é hoje. Na hora do recreio eu cheguei lá e falei assim: você é valente? Então me espera hoje, depois da escola. Lógico, eu tinha 2, né? No final da escola, eu estava lá, igual Jesus aqui, sozinho. Eu levei um couro. E para chegar em casa, que na minha casa tinha uma regra: se eu brigasse na rua, eu apanhava. Se eu apanhasse na rua, apanhava em dobro. E se eu chegasse machucado, era castigo. Então, meu amigo, eu me lasquei 2 vezes. Eu fui embora para casa e não sabia nem para onde eu ia direito. Eu apanhei tanto. Mas sabe o que é triste? É que a fé em Cristo Jesus hoje está apanhando muito. Porque muitos e muitos crentes têm se acovardado de serem cristãos verdadeiros em Cristo Jesus. Eu vejo hoje que existe uma fé religiosamente ousada, mas que na hora que muda o ambiente, a fé acaba. Na hora de dar o testemunho, acaba. Na hora de transferir suas convicções na arena da vida, acaba. Nós temos, queridos, que mostrar a nossa fé em todos os lugares. Em todos os lugares. Nós precisamos ter uma fé que seja capaz de enfrentar o contraditório. A nossa fé tem que ser capaz de enfrentar o contraditório. Você é preparado para isso? Você sabe enfrentar o contraditório? Ana Luísa chegou e falou que a coleguinha lá na escola falou para ela que é a reencarnação. Eu falei: e aí, filha, o que você falou para ela? Eu falei para ela que ela é louca.
Jesus não reencarnou, não. Jesus ressuscitou. Amém? Dá para você entender, querido? Os estudiosos definem, queridos, que existem dois tipos que caracterizam muito as coragens, a fé. Então, existem aquelas coragens coletivas, sabe? Aquela ideia do comportamento grupal, né? E aquela ideia, me lembro da primeira marcha para Jesus em São Paulo, eu fui. E aí o cara estava lá na frente, virou e falou assim: vamos esmagar a cabeça de Satanás hoje. E o povo tudo, e aquela barulheira, mais forte agora. Na hora que eu estou indo embora, querido, Satanás está carregando o povo para o povo pular a catraca do metrô. Satanás ficou lá fora assim, ficou olhando para um grupinho que estava com a camisa Jesus salva lá, Jesus não sei o que, e tentando bater no segurança que estava tentando impedir os caras de pular as catracas, e os caras lá com Jesus não sei o que, estavam lá para bater no cara. Eu olhei aquilo, eu falei: misericórdia, Senhor, eu não faço parte disso, eu não faço parte disso. Você faz parte de que grupo? Desse grupo que tem uma fé corajosa dentro dos ambientes religiosos? Ou você faz parte desse outro grupo ainda que cria essas coragens inócuas, essas figuras ilusórias? Eu vou enfrentar, né? Igual eu fiquei lá valente com o rapaz lá, né? Estava valente, mas não estava na minha força, estava na força dos meus amigos, que eu nem vi eles. Fiquei uma semana sem ver, acho que eles nem foram na aula depois. E é interessante, eu vejo maridos culpando as esposas, eu vejo esposas culpando os maridos, eu vejo filhos culpando pais, eu vejo pais culpando filhos, eu vejo empresários culpando o governo, eu vejo profissionais que culpam tudo e todos, mas nunca são capazes de dizer que o diabo tem um nome. O diabo tem um nome. Qual é o nome do teu diabo? Para um filho, o diabo pode ser o pai. Para a esposa, o diabo pode ser o marido. Para o marido pode ser a esposa. Para o empresário pode ser o governo. Qual é o nome do teu diabo? E a gente sempre acha que o diabo é uma entidade, né? Uma entidade assim, cavernosa. Ele ruge, ele vem, ele é caricaturado, com voz cultural, não sei o que, essas coisas. A minha fé em Cristo Jesus me ensina o seguinte: que no caso aqui de Pedro, o diabo dele chamava um nome só: covarde. Que o problema não é o governo, o problema foi eu querer gastar mais do que precisava ter gastado, em vez de ter juntado quando eu podia ter juntado. Que na minha casa eu preciso ser ouvido, mas eu preciso ouvir. Que eu preciso entender o que é a vida, para que a minha fé seja verdadeira, não seja inócua, não seja fantasiosa, mas seja real. Todos nós aqui estamos numa trilha muito rápida, numa trilha em que o tempo que passa não volta atrás, uma trilha que a cada dia que quando você acorda você tem uma chance, e a chance é não ser covarde diante da vida. A chance é você ser leal quando você precisa ser leal, ser fiel quando você precisa ser fiel.
a chance de você reconhecer onde você está errando e pedir perdão para quem precisa te perdoar. Nessa corrida, queridos, a gente vai passando os anos e a gente vai vendo que muita gente vai perdendo os amigos porque não encontra e não faz verdadeiras amizades com Cristo e com as pessoas. Olha o que aconteceu aqui ainda com Pedro. Ele se acovardou e ele se conformou. A nossa fé, querido, não pode ser essa fé que se conforma. Eu estou no casamento, sabe como é que é? Mas vou levando. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, o que Pedro fez? Você sentou no meio dos caras. Foi lá e sentou. Se conformou. Ficou de igual. Você quer cozinhar um sapo? O que você faz? Esquenta a água e joga o sapo lá? Não. Coloca o sapo lá dentro da água fria e liga a caldeira. Na hora que você menos vê, o sapinho está cozido. E é assim quando você começa a jogar os teus problemas para essas entidades inócuas, para essas coisas que você não quer resolver, não quer encontrar razão. O Salmo 1 fala que o grande problema é quando você ouve, você começa a seguir, e você começa a imitar, e de repente você senta, e quando você senta é o precipício. Você já está em conformidade com as pessoas. E a fé que eu quero, queridos, é uma fé que faça de mim não um homem acomodado com a vida, que não aceite o ditado de que é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Eu não quero, querido, complacência na minha vida. Eu não quero complacência que anestesia a minha alma, que me leva para um tédio existencial, para um vazio sem fim, para um poço que não tem fim. Eu não quero uma vida que me leva a uma realidade em que pronto, eu estou bem, eu já estou fechado hermeticamente, eu estou fechado, estou protegido, eu estou bem. Não quero fé para isso. Para isso você não precisa de fé. Não foi para isso que Cristo morreu por você. Ele não morreu para chegar e falar assim, pronto, você está protegido hermeticamente. Não. Ele morreu na cruz de Cristo porque Ele tem um futuro para mim. Ele tem um futuro para você. É um futuro eterno. É um futuro que é para ser exercido e vivido de fé em fé. Não é para abortar o futuro. Não é para se esconder. Não é para ficar de medos. Medo do diabo, medo da violência, medo do governo, medo das coisas. Não! A verdadeira fé afugenta o medo, em nome de Jesus, amém? Não viva de medos, viva de coragens. Nós precisamos ter uma fé que não nos deixe acostumar a isso que nós estamos vendo, ao que está acontecendo. As pessoas estão se acomodando, estão se acostumando e achando que o divórcio é natural, achando que a pornografia é natural, achando que o homossexualismo é natural, achando que a família construtiva por Deus, constituída por Deus, de homem e mulher, não é mais assim, de que sexo e gênero não é definido mais pela biologia, é definido pelo querer de quem? A fé que nós precisamos ter, queridos, não é a fé que se aquece com o fogo dos inimigos, mas é a fé que se aquece no fogo e no altar de Cristo Jesus. Porque se não tiver essa fé ali no fogo e no altar de Cristo Jesus, você vai ser levado para aquele caminho aonde multidões irão. Porque o caminho de Deus é o caminho estreito, é o caminho pequeno, é o caminho daqueles que têm fé e que desejam andar de fé em fé com o Senhor Jesus, mas que não se acomodam, não se acovardam, não se conformam, mas antes é a fé que tem em Cristo Jesus de ser transformado pela renovação da mente dia após dia, e não se conforma com este mundo, mas anda de justiça, anda servindo ao Deus Todo-Poderoso. Nós
precisamos de uma fé que não nos faça retroceder nas questões da vida. Eu queria que os irmãos lessem esses 3 versos agora. Olha Pedro, ele nega, não conheço, se esquiva de todos. Você andou com ele? Não, bem não, bem não. Diante dos desafios da vida, se você dá um passo atrás, querido, pode ser que você nunca consiga dar um passo à frente. Tem gente que fala assim para mim: pastor, tem que dar um passo atrás para você conseguir, para pegar impulso, para dar 2 para frente. Eu aprendi na minha vida que eu não dou passo atrás. Eu não tenho passo atrás. Eu só tenho uma coisa que eu posso fazer. Sabe o que Jesus fez no Getsemane? Ele se ajoelhou. Se você não pode dar um passo, então se ajoelha. Se ajoelha e só levanta quando Deus falar para você se levantar. Mas não retrocede, não volta para trás. A igreja está perdendo, o povo está perdendo, as famílias estão perdendo, porque o povo está retrocedendo. O povo está retrocedendo, achando que as paixões do mundo são melhores que estar apaixonado pelo Deus, autor de toda a vida, queridos. Tem uma fé que ultrapassa as questões das benesses de Deus. Tem gente que está com Deus só quando se sente bem e recebe coisas boas de Deus. A fé que eu e você precisamos ter é a fé que vai até o fim. A fé que vai até o fim. O nome dessa fé se chama perseverança. Perseverança. A ordem do cristianismo, querido, é não negar, é não olhar para trás. Não olha para trás. Quando você olha para trás, quando você fica pensando quando era assim, quando era lá atrás, não, você perde a perspectiva do futuro, de que o amanhã é melhor, amém? Porque o teu futuro está em Cristo. Se está em Cristo é melhor, é sempre melhor. Não volta atrás. Te peço em nome de Jesus, não volta atrás, não volte atrás, não negocie, não retroceda, permaneça. Não consegue andar, ajoelha, e quando Deus te fortalecer, você levanta e anda, mas não dá um passo atrás. Não dê um passo atrás. Não volte às coisas do teu passado. Olha para frente. Se levanta como um povo de Deus. Se levanta como servo de Deus. Para de se assentar na roda dos escarnecedores. Para de se assentar no foguinho quente dos inimigos de Deus. E anda com fé em Cristo Jesus. Porque é esse o caminho que Ele nos chamou. Ele nos chamou para marchar com Ele. Ele nos chamou para marchar com Ele. Quando Ele falou para Moisés: Moisés, vai lá que eu vou libertar meu povo. Moisés falou: mas Senhor, eu não sei. Começou uma desculpa daqui, uma desculpa dali, uma desculpa daqui, uma desculpa dali. E de repente o Senhor falou para ele, e ele entendeu: não existe desculpa. Existe um Deus poderoso que é capaz de fazer coisas maravilhosas. E ele foi lá. E o rei, e ele ficou angustiado, ele ficou com medo, ele ficou tristecido diante de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não desistiu. Ele olhou para frente, ele sabia que a vitória viria, ele sabia que Deus abriria o mar, ele sabia que Deus derrubaria todas as muralhas que se levantassem. Ele sabia que o coração endurecido de Faraó um dia seria quebrantado diante do altar de Deus. Agora você e eu não podemos ser crentes nessa geração que retrocede, que se acomoda, que está gostando da água que está ficando quentinha, e que a gente não vai fazer a diferença nesse mundo. Começa a fazer a diferença. Nós temos que ser a fé que não volta atrás, a fé
como está em Hebreus capítulo 10, do versículo 32 a 39, e eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode ler isso comigo? Mas o justo, pode ler isso comigo? Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Tenha uma fé inabalável. Não há tempo para parar. Não há tempo para parar. Não há tempo para dar um passo para trás para ver se pula lá na frente. Não, é marchar. Não deve existir nas nossas vidas essa opção de voltar para trás, de olhar para trás. E apesar dos altos, e apesar dos vales, que a nossa fé nos leve a permanecer firmes até o fim, na presença de Deus, e que eu e você possamos dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate. Jesus está olhando para nós essa noite. Ele quer enxergar os teus olhos hoje. Ele está avistando os teus olhos. O que os teus olhos revelam hoje a Jesus. Pedro chorou quando ele viu que os olhos dele não eram a fé com Cristo. Ele morreu, ficou 3 dias no sepulcro. No 3º dia ele ressuscitou. E ele foi visitando os seus apóstolos, seus discípulos, e andou com 2, e os 2 não reconheceram Jesus do lado deles, porque a fé deles ficou tão turbada, tão conturbada, que eles falaram: pronto, estamos sozinhos, estamos aqui abandonados, não tem ninguém. Jesus andou com eles, andou como se fosse daqui até lá, chegando lá no autódromo, uma boa caminhada, e foi conversando com eles. Só quando Jesus foi embora que eles falaram: era Jesus. Porque o coração humano às vezes fica assim confuso com tudo que acontece na vida.
E é aí que as pessoas começam a querer colocar a culpa no diabo, a culpa não sei aonde. Mas Jesus, ele fala com você. Ele andou com aqueles homens até o momento em que eles puderam falar: era Jesus, e a gente não percebeu. Aí ele foi ao encontro de Pedro. Pedro tinha desistido de tudo, chorou tão amargamente na vida dele que desistiu de tudo, resolveu largar tudo, foi pescar. Uma boa escolha. Mas uma pescaria que você quer fugir da vida, querido, não produz nada. Uma pescaria que você quer fugir de Deus, querido, não produz nada. E Jesus foi lá na praia e ele falou: joga a rede do outro lado. Eles não reconheceram Jesus também. Mas Jesus estava ali. Jesus falou de novo com eles: joga a rede do outro lado. Pedro, sempre obtuso, cheio de si: trabalhamos aqui a noite toda, não produzimos nada. Jesus falou novamente, pela terceira vez: joga a rede do outro lado, meu filho. Eles não conseguiam tirar a rede de tanto peixe que tinha. Mas Pedro, o coração dele estava assim, fechado, fechado com Jesus, fechado com Deus. Ele tinha brigado com Jesus, tinha brigado com Deus. Deus, você matou meu líder. Ele estava ali, fechado. Jesus chega: Pedro, você me ama? Ah, Jesus, não dou conta de te amar, não. Pedro, você desiste de mim, mas eu não desisto de você. Cuida da minha igreja, cuida dos meus pequeninos. Você me ama, Pedro? Eu queria, Jesus, mas eu não dou conta, Jesus. Não dou conta. Pedro, eu entendo o teu coração, Pedro. Eu te entendo, Pedro. A tua fé hoje vai ser transformada, Pedro. E você vai se tornar meu discípulo a partir de hoje, Pedro. Você me ama? Senhor, o Senhor sabe de tudo. E Jesus não deixa nem Pedro terminar. E diz: cuida do meu rebanho. Porque a fé que Jesus restaurou em Pedro foi a fé para Pedro dizer: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Foi o Pedro que influenciou o jovem João Marcos a escrever o primeiro evangelho. Foi o Pedro que escreveu as 3 cartas na prisão. E que depois desse episódio, Pedro se transformou então na coluna. Cristo está aqui hoje para olhar para você. Se o teu choro hoje é amargo, Jesus não desiste de você. Se você está aí achando bom a fogueira dos inimigos de Deus, Ele não desiste de você. Se você está se acovardando, Ele não desiste de você. Ele só fala para você hoje: muda
porque eu não desisto de você. Eu me colei a você, e por mais que você queira descolar de mim, eu não me descolarei de você. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Seja qual for a condição da sua fé hoje, a decisão hoje é só uma: não retroceder. Seja qual for a sua negação hoje, a sua decisão hoje deve ser: eu vou andar com Jesus. E eu vou ouvir: ser bem-vindo, bendito meu. Porque eu serei o teu servo, Jesus. Ele espera a mim, espera você. Ele nos aguarda. Ele te trouxe aqui hoje para você consertar essa sua fé, para que quando você for embora, você se lembre que Ele está contigo, que Ele não desiste de você, que não importa a circunstância, Ele andará contigo. Por isso, querido, se você entrou aqui hoje pensando em desistir, pensando em retroceder, não retroceda, marche em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Pai Celeste, cada coração aqui nessa noite comece a desenvolver uma fé profunda com o Senhor, uma fé capaz de passar os altos picos, mas também pelos vales da vida. Uma fé que seja capaz de passar pelas angústias e permanecer firme. Uma fé que seja capaz de dizer: eu sou de Cristo, aleluia, eu sou do meu Senhor Jesus e vivo para o meu Senhor Jesus. Eu não olho para trás, eu não penso para trás, eu olho para frente, porque eu espero em Ti, eu vivo para Ti, Senhor. Você é capaz de dizer isso agora? Eu vivo para Ti, Senhor. Você é capaz de dizer isso? Acorda, igreja. Eu vivo para Ti, Senhor. Eu Te amo, Senhor. Eu andarei com o Senhor todos os dias da minha vida. Se essa é a tua oração hoje, verdadeiramente, fique em pé na presença do Senhor. E aí, que hoje, 30 de agosto de 2015, você nunca mais retroceda na sua vida. Amém?